Time to play the game. Aí galera, um vídeo de crossover, tá? Pra adoçar amanhã, à tarde ou à noite de vocês aí. Eu resolvi fazer um crossover que a galera tava pedindo bastante, que é o Deadpool, tá? Versus o Exterminador da DC Comics. Na verdade, o Deadpool ele meio que é uma cópia, tá? Ele foi criado pelo Rob Liefeld e tu não sabe a fama que esse cara tem de copiar e de clonar, vamos dizer assim, o trabalho alheio. Na verdade é uma homenagem também, o Deadpool na verdade acabou se destacando, hoje ele é um personagem bem conhecido, tem muitos fãs e tudo mais, ele acabou na verdade saindo um pouco daquela cópia barata que ele era do Exterminador no início quando ele foi criado. Hoje ele tem uma personalidade própria, né? Ele é um personagem brincalhão, da zoeira, muito louco e tudo mais. Então hoje já podemos dizer que ele, apesar de ser baseado no Exterminador, ele já tem uma personalidade, já tem uma história própria assim que você deixa bem desvinculado do Exterminador da DC Comics. Tá, vamos começar a falar sobre o Deadpool. O nome dele é o Wade Wilson, tá? Ele tem uma altura de 1,88 e 95 quilos. Tá? Qual que é a história do Wade Wilson? Tá? Ele serviu durante um curto período de tempo no exército. Aí o que aconteceu? Ele acabou saindo do exército, não se sabe se foi expulso, o que aconteceu, e ele já começou a trabalhar como mercenário ainda na adolescência dele. Tá? Ele já começou a ser contratado para matar determinadas pessoas e tudo mais. A questão era a seguinte, ele só matava pessoas que ele achava que mereciam morrer. Então se você quisesse que ele matasse uma pessoa muito bondosa, uma dona de um orfanato, vamos dizer assim, ele não ia aceitar o serviço. Ele acabou descobrindo que ele tinha câncer. E era um câncer que estava realmente matando ele, tá? Um câncer maligno e tudo mais. Aí ele foi chamado pelo Departamento K do Canadá, tá? Para passar por um experimento. E o Departamento K estava vinculado com o governo americano, né? No projeto Arma X, que vocês sabem o que resultou. O Arma X é o Wolverine, né? E, além de outros personagens que participaram do projeto Arma X. E lá eles fazem experimentos com ele, tá? E usam inclusive o fator de cura do Wolverine nele, tá? Então o fator de cura do Deadpool, apesar de ser muito mais poderoso que o do Wolverine, é baseado no fator de cura do Wolverine. Ele acabou se curando desse câncer, mas na verdade esse fator de cura dele é meio cancerígeno. Então, porque na verdade o câncer dele evolui. Então se ele perde um braço, o câncer volta a formar aquele braço. Por isso que ele tem aquela pele toda deformada ainda. Ele foi curado do câncer no sentido de o câncer não evoluir mais, tá? Mas aquela aparência detonada ele permanece com ela. Vamos falar sobre os poderes dele. A força do Deadpool é basicamente humana, tá? Mas obviamente de alguém bem treinado também. Então não é um cara qualquer, ele é um cara treinado, que pratica artes marciais e tudo mais. Então ele é bem forte para um humano, tá? Mas ele está dentro do limite humano. Com relação à resistência, a resistência dele para cortes, ferimentos, tá? É uma resistência basicamente humana. Ele vai levar tiros, facadas, ele vai sangrar, ele vai ter a pele perfurada, até aí normal. Só que para pancadas, explosões e tudo mais, a resistência dele, porque não é uma resistência de pele, é uma resistência total, é muito alta. Porque essa resistência ela fica muito entrelaçada com o fator de cura, tá? Então você não sabe aonde começa o fator de cura e aonde que é a resistência dele. Então, diante de grandes impactos, explosões, ele acaba tendo uma resistência muito maior do que um ser humano normal, né? Um ser humano normal, diante de um impacto, cai morto. Ele, devido ao fator de cura e uma certa resistência que ele tem, ele acaba sobrevivendo e continuando até a lutar, a andar e tudo mais. Aqui vocês vão ver algumas imagens, tá? O Justiceiro derruba um teleférico, que tá, o Deadpool cai, explode, e ele sai tranquilão dali, tá? Pra você ver como realmente é sobre-humano essa capacidade dele de resistência somada ao fator de cura. Nessa outra imagem aqui vocês vão ver ele resistindo a alguns golpes do Colossus, tá? Então, ele resiste realmente a pancadas de peso pesado. Na verdade deveria destruir a cabeça dele, porque a resistência dele é humana, ele é fisicamente humano, mas é quadrinho, então foda-se, né? É o que vocês estão vendo aí. Não adianta eu falar que não é isso se está sendo mostrado isso. Tá? Pelo menos em regra, podia até desconsiderar, mas é a regra dele. Vocês vão ver que ele ia ser espancado pelo Wolverine também, tá tranquilão. Aqui ele resistindo um tiro no rosto, acerta o rosto dele, ele continua de boa ali. Claro que depende muito, eu vou comentar isso pra frente, aonde esse tiro pega, tá? Porque algumas vezes ele leva esse tiro e ele
apaga. Aqui ele resistiu a uma tempestade de fogo também, tá? O corpo dele está todo queimado, obviamente um humano não conseguiria sobreviver a isso. Aqui é algo até, eu diria, incoerente, exagerado e tudo mais. Tá? Ele resistindo a uma explosão nuclear, cara, muito forçado mesmo, tá? Eu não digo com relação a ele sobreviver, ele voltar depois, porque o fator de cura dele é absurdo, mas não logo em seguida, até porque uma bomba atômica teria, ainda mais, ele parece que foi no epicentro da bomba atômica, ele teria, na verdade, o corpo dele espalhado para tudo que é lado. Tá? Ele demoraria, sei lá, dias, meses para poder se recuperar. Ele tem uma resistência mental muito grande, tá? Até porque ele sofre muita regeneração, então a mente dele é muito difícil de ser atacada, de ser lida, tá? Ele é uma pessoa muito perturbada, a mente dele é muito volátil, então isso na verdade até serve para ele como uma proteção a ataques telepáticos, a intromissões, tá? De telepatas na mente dele. Só que ele não é imune, tá? Ele tem resistência, ou seja, você demora para conseguir dominar a mente dele, mas algum telepata de alto nível é capaz. Aqui vocês vão ver a Rainha Branca tentando acessar a mente dele, tá? E ele comenta que o cérebro dele fica em constante estado de fluxo, tá? E de regeneração. Então por isso é difícil você captar tudo o que está se passando na mente dele. Na outra imagem aqui, vocês vão ver o cisne negro, tá? Também tentando aqui invadir a mente dele, e ele invade e vê que ele é louco, na verdade, tá? Ele fica até atordoado. A estamina, tá? A estamina é aquela coisa que eu sempre falei, a resistência de tempo de luta, é o cara conseguir resistir, conseguir lutar mesmo estando muito machucado, conseguir lutar por horas, sem cansar e tudo mais. Tá? Devido ao fator de cura, tá? O Deadpool possui uma grande estamina. Então a estamina dele, obviamente, é sobre-humana. Ele pode lutar durante horas ali, sem se cansar, sem nenhum problema. Porque realmente o fator de cura dele trabalha nesse sentido. Além disso, além dessa não fadiga que ele tem, corporal, ele consegue lutar com partes do corpo faltando. Ele consegue lutar sem um braço, com um rombo no peito, tá? Ele, mesmo muito machucado, extremamente machucado, ele consegue continuar lutando. Prova de que a estamina dele é absurdamente alta, tá? Ele é realmente sobre-humano, assim. Aqui vocês vão ver algumas imagens, tá? Ele está lutando contra centenas de ninjas, tá? Na história de centenas, e ele derrota todo mundo. Então você vê que, pô, são centenas de caras treinados, por mais que não sejam os caras mais tops do mundo, ele vai demorar um certo tempo para derrotar, vai gastar energia, e ele está ali incansável, tá? Mostrando que a estamina dele realmente é alta. Aqui, vocês vão ver essa imagem, ele está com uma espada encravada pelas costas, saiu pelo peito e ele continua lutando normalmente. Aqui na outra imagem também, ele está com flechas encravadas no peito, no corpo, né? E está agindo como nada tivesse acontecido. Obviamente um humano estaria morto nessas horas aí. Aqui nessa outra imagem ele está lutando sem um braço, tá? Deadpool muito louco. Ele está sem esse braço e ele está lutando ainda. Aqui nessa outra imagem ele leva um tiro a queima-roupa no olho, tá? Pá, entrou no olho ali e ele nem, né, tranquilão ali, vai regenerar de boa depois, então foda-se, ele não está muito preocupado com isso. Mas essa parte de estamina que eu estou falando, tá? Que é a capacidade dele de continuar lutando mesmo ferido, mesmo cansado. Com relação ao fator de cura, eu diria que o fator de cura do Deadpool é o maior dos quadrinhos ao lado do Lobo, tá? Da DC Comics. São os dois maiores fatores de cura dos quadrinhos, dos quadrinhos que a gente conhece, assim, dos mais conhecidos da Marvel e DC, pelo menos. Ou até Image, se a gente colocar no meio aí. É absurdo o fator de cura dele, tá? Como ele se trata de um personagem cômico, tá? Os roteiristas acabam meio que tacando foda-se com o personagem. Vão lá, exageram o fator de cura, tá um pouco se ferrando se tem lógica, se não tem, eles não querem nem saber. Então o Lobo também tem esse lado muito cômico. O Deadpool também segue essa linha e às vezes acaba ficando um personagem um pouco perna longa, tá? Fica até um pouco difícil a interação dele com outros personagens dentro do universo Marvel, assim, por conta desses absurdos aí. Mas de qualquer forma faz parte dos poderes do personagem, então a gente tem que mencionar. Ele também é resistente a toxinas, a venenos, tá? A doenças. O envelhecimento dele é um envelhecimento retardado, mas apesar desse fator de cura absurdo que ele tem, ele pode ser afetado por tranquilizantes, tá? Ele já caiu para tranquilizantes, mas não é um tranquilizante qualquer. Obviamente vai ter que ser uma dose cavalar de tranquilizante para se derrubar ele. Então não é qualquer tranquilizante que vai derrubar o Deadpool, tá? Aqui vocês vão ver ele tendo a cabeça decepada, perdeu a cabeça. Aí aparece, 30 minutos depois, ele está se recuperando desse ferimento aí, que é um ferimento, eu diria, grave, né? Nessa outra imagem surpreendente também, ele está, como aconteceu com o Lobo,
se regenerando de uma poça de sangue, de uma poça de gosma do que restou dele, ele consegue se regenerar dali. É um feito bem absurdo e cômico também, né? Esse é um feito bem foda do fator de cura dele, que ele tá mesclado, ele pega o tecnovírus do Cable, tá, nessa história, e coloca no corpo dele, e ele consegue curar, cara, consegue segurar o tecnovírus, conter o tecnovírus dentro do corpo dele. O fator de cura dele é tão foda que é. Acredito que tá bom, né? Não vou precisar ficar mencionando muita coisa do Deadpool, porque o resto é meio básico. Se ele é decepado, que dirá um braço, uma coisa, um rombo no peito, não vai fazer diferença nenhuma mencionar aqui. A questão é a seguinte: esse fator de cura deixa o Deadpool imortal não só pelo fator de cura. Ele fez na verdade não um pacto. Ele estava se relacionando com a Senhora Morte, tá? E o Thanos ficou com ciúmes e amaldiçoou ele. Falou que ele nunca vai morrer. Então, na verdade, o Deadpool, sim, ele é imortal. Tanto que tem uma história, que é um Elseworld, e um futuro alternativo, ele encontra sua versão futura com 800 anos de idade, tá? Então, o Deadpool não vai morrer tão cedo. Então ele realmente é imortal. Só para lembrar vocês que imortalidade não significa invencibilidade. Imortalidade é uma coisa, ser invencível é outra história. Vocês vão entender isso mais para frente. Com relação à agilidade, velocidade e reflexo, eles são sobre-humanos. Apesar do Deadpool ter força humana, os reflexos e agilidades deles são sobre-humanos, tá? O fator de cura, nesse caso, ele faz com que ele tenha menos fadiga. Então ele consiga ser mais rápido, tá? Ele não vai ter uma contenção de ácido lático, por exemplo, no corpo dele, uma retenção, tá? Ele vai poder se expandir um pouco mais em termos de agilidade, velocidade e reflexo. Aqui vocês vão ver ele enfrentando vários vilões, tá? Ele desvia de tiros, ele corta o cara ao meio, bem básico com relação ao artista marcial, tá? Ele é um artista marcial de alto nível, então é meio normal ele ter uma agilidade desse nível aí, que é equiparável a outros personagens equivalentes a ele, como Demolidor, Capitão América, Batman, Pantera Negra, e todos esses caras aí, Asa Noturna e tudo mais. Essa aqui vocês vão ver ele desviando dezenas de tiros, tá? Essa outra imagem, mostrando que ele realmente possui uma agilidade muito foda. Aqui ele fazendo uma acrobacia, agilidade, tá usando a agilidade dele para fazer movimentos acrobáticos e desviando de um ataque. A velocidade dele, como eu falei, é sobre-humana e é algo que se destaca, tá? Ele tá matando ali 6 membros da Hydra com uma rapidez incrível. Ele tá dando tiro e matou 6 caras ali em 1 segundo. Então realmente ele é muito rápido. Nessa outra imagem aqui, é muito legal essa. Vai ter um quadro, tem o T-Ray, que é um vilão dele, tá? Num lado, ele do outro. E no quadro embaixo o T-Ray já tá com a espada fincada na cabeça, tá? Então mostra a velocidade que o cara tem. O Deadpool é realmente um cara muito, muito rápido. Em termos de habilidade e luta, ele é um dos maiores artistas marciais da Marvel, tá? Ele é um cara altíssimo nível, assim. Tá? Ele estaria entre os 10, top 10 ali de artistas marciais da Marvel. Ele é um mestre, tá, na técnica de assassinato, ele foi um mercenário, ele tem métodos de espionagem, operações secretas, métodos de infiltração e tudo mais. Ele realmente é um cara com muitas habilidades. Ele também domina vários tipos de armas brancas, armas de fogo, ele tem um conhecimento basicamente de todos os tipos de artes marciais, com armas e sem armas, tá? Aqui vocês vão ver ele enfrentando um especialista, tá? Um espadachim especialista que é o Shatterstar, tá? Ele tá batendo espadas ali. Vocês vão ver essa imagem aqui da habilidade de luta dele. Ele com um movimento rápido, ele decapita 3 sequestradores, tá? As vítimas estão na frente, ele consegue, a habilidade que ele tem, ele consegue decepar a cabeça dos 3 ali, muito rápido. Então ele realmente tem uma habilidade muito grande, não atingiu nenhuma das vítimas ali. Aqui nessa outra imagem vocês vão ver o que eu estou falando, ó. Ele está ficando pau a pau com o Demolidor ali, numa trocação de golpes. Bem bacana. O Deadpool também tem uma mira muito, muito top, cara. Até porque ele é um atirador, tá? Ele atira, inclusive, várias histórias ele aparece como um sniper, tá? Então ele realmente tem uma mira muito, muito boa. Aqui vocês vão ver ele arremessando uma faca de costas e acertando o alvo, tá? Demonstrando que a mira dele realmente é de alguém super bem treinado. Nessa outra imagem aqui, é uma história da X-Force. Ele tá dando vários tiros ali, tem membros da X-Force no meio e ele mata todo mundo, cara. Todos os vilões ali, menos e não atinge ninguém
da X-Force. Então você vê que a mira do cara é foda. Os caras estão lutando, ele matou todo mundo ali, quem devia matar, e os companheiros dele saíram todos ilesos. Ele também é um poliglota, tá? Ele é capaz de falar várias línguas, eu anotei aqui, japonês, alemão, espanhol e algumas outras línguas, tá? Com relação às armas que eles utilizam, tá? Ele sempre carrega muitas armas, vocês vão ver na imagem aqui, coloquei, na verdade, uma imagem até real, assim, na verdade seria um cosplay, tá? Das armas dele aí. Mas basicamente é pistola, faca, metralhadora, granada, martelo, tem aquelas duas espadas clássicas, tá? que ele carrega ali. Basicamente essas armas mesmo aí que ele normalmente leva consigo, mas ele é um cara muito bem armado. Ele ainda tem um teleporte, tá? Que ele carrega, ele tem um teleporte no cinto dele que faz com que ele saia de um lugar, vá pro outro. Não é um teleporte interdimensional, tá? Ele só vale dentro da Terra e não em grandíssimas distâncias, tá? Ele não pode teleportar, por exemplo, do Japão para os Estados Unidos, tá? Ele não vai conseguir fazer isso. Então, em espaços curtos, talvez uma cidade para outra, ele consiga fazer esse teleporte aí, ou até de um estado para outro. Além disso, ele também possui um projetor holográfico, tá? É uma tecnologia que faz com que ele mude a aparência dele, tá? De forma que ele possa se disfarçar. Às vezes ele está disfarçado de mordomo, de carregador de malas, até porque ele é um espião também, um mercenário, ele é um mestre em infiltrações e operações secretas e tudo mais. Então ele também tem essa capacidade, conforme vocês estão vendo na imagem aí, o Demolidor está reconhecendo ele. Então galera, basicamente aí, esse é o Deadpool, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre o Exterminador, o Slade Wilson. Valeu galera, um abraço para todo mundo.